Cozinha do Abraço, a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica. Mesa São Paulo. Quando a gente vem do mundo, tem esse mundo tão vasto, e o brasileiro se encontra em todo esse mundo, a gente tem que entender de onde as pessoas são e o que elas constroem. Vocês vão receber aqui no palco um quarto chefe estrelado que vem de Singapura. Ele é brasileiro. Brasileiro, nasceu em Campinas, mas acho que ficou muito pouco tempo em Campinas, acredito eu. Ele vai contar. Mas mais do que isso, ele acabou em Singapura, onde abriu um restaurante chama Nuri, onde ele conseguiu 1 estrela Michelin, mas mais do que isso, ele é um pensador em relação à nossa cozinha, não a nossa, à cozinha mundial. E ele criou passou obviamente por talvez uma tríade dos grandes restaurantes, o Per Se, em Nova York, esteve também no Fat Duck, né? E mais um que eu esqueci. O que ele foi? Bom, ele conta o terceiro, mas que também está dentro dessa tríade de grandes restaurantes mundiais. Assim, foi o mesmo que... Não, Fat Duck, não, eu já tinha falado. Enfim, ele vai contar. O fato o Ivan Brem criou uma forma de pensar também. Fora o Nuri, ele tem uma outra iniciativa que chama Appetit, e dentro disso ele trabalha uma coisa que ele chama de crossroad thinking, ou seja, onde as coisas todas se conectam, e a partir dessa conexão ele usa o seu processo criativo e envolve todas as referências que ele tem na mão. Com vocês, esse grande brasileiro, Ivan Brem. Opa, gente. Obrigado, Jorge. Prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez no Brasil a trabalho e a primeira vez fazendo uma apresentação em português, então eu recomendo que vocês coloquem o tradutor na orelha. Estou brincando, mas é quase isso. Meu nome é Ivan, eu sou brasileiro nascido em Campinas, de uma família muito mista. A família do meu pai é russa e alemã, então a gente é a primeira geração de brasileiros. E no lado da minha mãe, sírio, libanês, italiano, espanhol, com uma mistura de canário, como bom brasileiro, vira-lata. E a história do meu restaurante, a história do Crossroads, a história do Appetite, elas se misturam muito com a minha história. Clicker. Voltando, tem um delay aqui, né? Aqui é Singapura, já a gente vê. Muito bom. O Nuri é um restaurante que tem 5 anos de idade. Tá? O nome não tem muito a ver com o japonês, depois eu fui descobrir que tem tudo a ver com o japonês, mas vem do latim para nutrição, na verdade. E a busca do restaurante não era nutrir só a ideia do físico, mas também nutrir a cabeça, o espírito, através da exploração gastronômica. Quando eu abri o restaurante, eu estava numa busca muito louca, assim, de tentar entender um pouco quem que eu era, gastronomicamente falando. Foi o meu primeiro restaurante, afinal, e se tem chefes aqui, a gente entende muito bem o que isso quer dizer, você quer achar a sua voz, eu queria saber o que era isso. E nessa pesquisa eu comecei a entender que a minha voz confundia muito com a voz de muita gente. E eu decidi abrir um restaurante que falava um pouco exatamente disso, através da gastronomia, de usar a gastronomia como uma metáfora para explicar as conexões mais basais assim que a gente divide como ser humano. Eu cresci com uma ideia de que a comida italiana acontece dessa forma. Quando eu trabalhei no Fat Duck, meu trabalho era pesquisar a gastronomia inglesa para mostrar para o mundo a riqueza da gastronomia inglesa. E toda vez que eu virava a página 2, a página 3, eu acabava encontrando um bloqueio ali, porque, peraí, isso não é daqui, isso vem de lá, e aquilo ali vem daqui. E eu comecei a surtar um pouco, porque
tirou o meu chão. A noção de que eu, como sírio-libanês, italiano, alemão, russo, olhava para todas essas cozinhas e achava que existia um tipo de identidade cultural ali que me definia. Quando eu fui ver, grande parte dessa identidade vinha de todos os lugares do mundo. E para conseguir fazer isso e não ser muito confundido com um hippie, porque, enfim, eu queria cozinhar uma comida que mostrasse para as pessoas como, independente de onde elas estão conectadas em algum lugar. E para não ser confundido como hippie, a única coisa que eu podia fazer é jogar pesquisa em cima, né? E a gente abriu o Appetite primeiro como um centro de pesquisa virtual e depois como um espaço físico, com o intuito de realmente de pesquisar tradições gastronômicas e usar o resultado dessa pesquisa antropológica, histórica, para fazer comida. E também para falar para as pessoas de uma coisa um pouco maior do que a comida, né? Singapura acabou sendo um acidente, mas um ótimo acidente, porque é uma ilha minúscula que, historicamente, foi muito significativa para o movimento de especiarias ao redor do mundo. Foi uma colônia inglesa, mas também teve muita influência árabe, enfim, um posto comercial histórico gigante para uma ilha minúscula. Você cruza 45 minutos de leste a oeste e 1 hora de norte a sul, é muito pequeno. Aliás, se vocês conseguirem achar, eu não consigo nesse mapa que meu óculos está sujo. Mas a gente está no coração do Sudeste Asiático. E o meu restaurante está numa parte muito histórica de Singapura, o que é muito raro, porque é uma cidade absolutamente moderna. Todo ano as coisas mudam e são muito poucos os prédios assim. Meu prédio tem 150 anos, que é uma raridade. E foi nesse movimento que eu comecei a me descobrir mesmo. E no final, o que eu comecei a desenhar como Crossroads Cooking, o ato de cozinhar de uma forma onde a pesquisa levava você, primeiro, passou a ser o Crossroads Thinking. Eu vou explicar um pouquinho com o meu português malemar, e qualquer coisa levanta a mão e faz uma pergunta. Esse é o ceviche, todo mundo conhece, né? A gente, aqui é o vizinho do Peru, tem um prazer e uma honra muito grande de estar ao lado de um país com uma tradição tão rica gastronômica, né? O ceviche é um prato que aconteceu pelo menos há 2000 anos atrás. E existem várias alternativas aí para como a gente enxerga a origem desse prato. Tem gente que fala, olha só, hein, que o prato é um prato que só tem 400 anos e que é chamado de ceviche porque marinheiros, quando comiam, era tão ácido, falavam son of a bitch. Não, né, gente? Espera lá. Tem gente que fala que tem influência persa ou do centro da Ásia, que veio através dos portugueses, está relacionado com escabeche. Mas já acharam relíquias e artefatos ali, muito antigos, de 2000 anos, literalmente espinha de peixe afetada por algum tipo de ácido. Não tinha limão, né? Aqui na América do Sul. Tinha um tipo de maracujá chamado tumbo, que a gente chama em inglês de banana passion fruit, é um maracujá um pouco mais alongado. E as pessoas dizem, os pesquisadores dizem, que os primeiros ceviches eram feitos assim, com peixe e tumbo, e manda para dentro. E essa foi a história que eu aprendi do ceviche, depois de fazer um pouquinho de pesquisa. E foi a história também que eu vi quando a parte do turismo do Peru começou a expandir a conversa sobre a gastronomia do Peru ao redor do mundo. Isso um processo que começou há 15 anos atrás. O ceviche do Peru, ele é o quinilau dos filipinos, que tem mais ou menos a mesma época. O quinilau não é feito com limão ou tumbo, ele é feito com vinagre de coco, um vinagre de fermentação espontânea. Ele também é o umai dos malasianos, um prato que também tem mais ou menos 2.500 anos de idade. Ele também é o gochu ikan da Indonésia. Ele é o ikan mata da Cook Island. E ele é muito parecido com o poke do Havaí. Pratos totalmente relacionados ao Pacífico, que apareceram espontaneamente. Algumas pessoas, obviamente, argumentam que eles são conectados. Teve uma migração gigantesca que aconteceu no Pacífico há alguns 1000 anos atrás. Um povo chamado os austronésios começaram a se distribuir em todas as ilhas e foram de lugares como a Indonésia até Taiwan, o Havaí, a Ilha de Páscoa. E ao redor dessas ilhas deixavam esse prato
muito parecido com o ceviche. Você pode ver goku ikan e ikamata nas línguas do Pacífico. Ika é peixe, ikan na Indonésia, ika em Cook Islands. Então, o prato de ceviche, aquele que o peruano usa para identificar a sua identidade gastronômica e falar dela ao redor do mundo, não é só peruano. Uma coisa interessante, aliás, essas tribos austronésias cruzaram o Pacífico e chegaram na América do Sul. A gente sabe disso porque tem batata doce na Malásia 500 anos antes dos portugueses ou dos espanhóis chegarem aqui ali no Sudeste Asiático. Essa viagem é muito bem documentada e por um tempo foi um processo antropológico conturbado. As pessoas falaram que era impossível. E hoje já se sabe que existiam comunidades interagindo ali por muito, muito tempo. Então, o ceviche do Peru é o ikan mata. Para complicar a situação, aqui a gente sabe muito bem, né? A comunidade japonesa do Brasil em peso, uma das gastronomias mais celebradas do mundo. Isso é um nigiri, tem um maguro ali, provavelmente de bluefin tuna. Essa foto foi tirada no Giro, aquele restaurante super famoso em Tóquio, que tem aquele David Gelb, fez um documentário fenomenal. Esse nigiri, ele é um prato relativamente recente. Tem uns 300 anos de história, ali um período de paz e estabilidade no Japão chamado Edo Period, o período Edo. Edo é a parte ao redor de Tóquio. Quando os japoneses pararam de se matar, tinham muitos shogunatos ali que estavam brigando entre si, se alinharam um atrás do outro e começaram a fazer um país. Aliás, grande parte da alta cultura que a gente associa com o Japão é o resultado desse período de estabilidade. As ruas, as estradas eram mais seguras, foi um período onde as pessoas tinham acesso a gelo, as primeiras casas de gelo começaram a ser feitas, e o sushi apareceu. Mas ele apareceu de um lugar um pouco mais antigo que isso. Um prato chamado nara sushi. Sushi quer dizer arroz azedo. Nara sushi quer dizer arroz azedo maturado. O nara sushi tem 1.200 anos de idade, mais ou menos. E era um prato, antes de prato, era uma técnica de preservação, que não era utilizando o peixe de mar, era utilizando o peixe de rio. O peixe de rio enterrado no sal, um pouco de arroz, fermentado, às vezes maturado por 100 anos. As pessoas conseguiam manter o nara sushi em vats, como fala isso, em barris, por quase 100 anos. Hoje, se você vai para lugares como Lake Biwa ou Lago Biwa, a 2 horas de viagem de Tóquio, você consegue achar nara sushi de 20, 25 anos. E eu vou dizer que é porreta. O negócio é super intenso, assim. Mas, quando você presta atenção, o gosto do nigiri, do sushi que a gente consegue lembrar hoje, é muito parecido com o gosto do nara sushi. Tem essa coisa salgada, um pouco azeda por causa da fermentação. Obviamente é meio fedido. E era servido também com coisas como gengibre em picles e o wasabi, né, para cortar um pouco do processo da fermentação. O sushi que a gente conhece hoje é uma evolução desse prato. Curiosamente, esse prato que eu estou falando, o nara sushi, não é japonês. Ele foi trazido para o Japão através das mãos de coreanos e chineses que cruzaram todo o patamar da Ásia e vem de onde vem o arroz, que é do Sudeste Asiático e do Sudeste da China. Os malasianos, por exemplo, têm um prato, isso aqui é o nara sushi no processo de ser feito, certo? Aqui está o nara sushi, o peixe normalmente de rio, com arroz, dá para ver os grãozinhos e sal, fermentado e maturado. Esse prato chama nara sushi em japonês. Esse prato chama pekasam em malaio, em Bahasa. Os malasianos têm um prato chamado pekasam, que predata o nara sushi por 1.500 anos antes. A cultura do arroz, também a cultura do budismo entrando no Japão, a cultura do chá, a cultura do laque, a cultura do sake. Todas essas coisas não são japonesas, elas aconteceram também no Japão, mas tem um processo muito mais antigo. E isso começou a me dar uns estalos, né? Porque se a gente não consegue, com algum certo tipo de precisão, falar com autoridade, porque eu vou te dizer, depois de experimentar esse tipo de pesquisa por muito tempo, nada se segura. As ideias que a gente tem de cultura, a cultura que a gente está disposto a, talvez, a usar para diferenciar uma pessoa da outra, para se sentir um pouco melhor e com orgulho, essa cultura está completamente relacionada a processos que começaram muito antes da gente.
mas a gente nem sabe. Quem sabe aqui o nome do seu tataravô? Levanta a mão. Muito bem. Uma pessoa, né? Mas a gente acha que sabe da nossa comida. O Pekasam é o Narasushi. Quando eu comecei a perceber essas coisas, me deu um estalo. A cozinha é um pouco de todos, né? E se você for pensar em como a cozinha se faz primeiro como uma resolução de problema, né? E a gente usa o que a gente tem de melhor dentro da gente para criar comida, não fora, né? Se não tem tomate, usa tamarindo, se não tem não sei o que, usa não sei o que lá. Mas por que a gente toma essas decisões? O que faz a gente colocar peixe no ácido? Existem lá umas regrinhas que parecem ser um pouco universais. E na busca por essa universalidade, eu comecei a conversar sobre a ideia de crossroads cooking. A ideia dessa cozinha de encruzilhada era buscar, através da conexão entre culturas, uma conexão mais basal. Se você fosse imaginar uma árvore, todas as culturas diferentes no mundo são folhinhas e frutas, uma olhando para a outra, parece que elas estão super distantes, né? Você é uma folha ali, eu sou uma folha aqui. Mas você vai para trás um passo, tem um galho, você vai para trás, tem mais um, daí você vai mais para trás, tem um tronco, e desse tronco saiu tudo, né? Esse é o nosso sushi. É um prato que celebra a história do sushi inteiro, não só do Japão. Tem um peixe chamado sanma, que é um peixe de sushi em inglês, chama Pacific Sauri. Eu não sei o nome do peixe em português, desculpa, mas parece uma sardinha bem longa, assim. Em picles, com uma flor de shiso. Embaixo ali tem um peixe fermentado, um creme, que é quase uma brandada de bacalhau, sabe? Mas tem um quesinho de fermentação. E uns picles asiáticos e japoneses ao mesmo tempo. Tem miyoga, que é a flor do gengibre japonês, e daí tem a flor de gengibre do sudeste asiático. E em vez de arroz, tem um bolinho de arroz no vapor, que é uma coisa muito típica no sudeste asiático e na Índia também. Então a ideia de usar a busca por essa conexão como combustível para a criatividade começou a nascer. Esse é o nosso sushi, por exemplo, que celebra todos... o nosso ceviche, por exemplo, que celebra todos os ceviches que eu estava conversando. Tem um pouco de purê de batata doce ali também fermentado para fazer esse link geral, contando uma história que não é só específica de um povo, mas de todos os povos que têm alguma coisa a ver com esse prato que aconteceu. E nesse processo também, dando respeito e jogando a luz em cima dessas comunidades que talvez não são discutidas ou conversadas, ou por falta de acesso ou falta de espaço, né? O menu do restaurante, ele realmente celebra todos esses pratos. Então, para criar um prato, a gente primeiro busca intuitivamente conexões entre culturas e depois pesquisa para ver se tem razão essa intuição, né? E a pesquisa acontece, depois eu vou falar um pouco mais, no Appetite, mas com uma galera, gente da Livraria de Londres, da Biblioteca de Londres, do Departamento de Antropologia da Universidade de Nova York. Um monte de gente está envolvida no processo de tentar contar uma história que seja um pouco mais compreensiva, assim, mais completa do que a gente chama de a nossa identidade gastronômica. E o menu conta essa história de várias formas. Esse primeiro prato que você come no restaurante é um prato que celebra não só os itens que estão ali, porque tem várias conexões nesses pratos, eu vou pular um pouco elas, mas também o ato de comer dessa forma. O meze dos Middle Easterns e Levantines, né, dos árabes, dos turcos, é o antipasto dos italianos, é o xiaocai dos chineses, o hassun dos japoneses, o banchan dos coreanos. Os pratos podem mudar, mas a ideia é a mesma. Você senta para começar um jantar grande, com pratinhos pequenininhos, normalmente eles têm um sabor um pouco mais intenso, tocam todos os gostos que você vai usar durante a refeição, coisas às vezes que são comunitárias, que você divide, né? E vamos lá, se não tem tomate aqui, talvez seja um kimchi na Coreia. Se não tem a sardela ali, talvez seja um hummus no Oriente Médio. Mas o ato é o mesmo, né? O que muda só é o contexto. Aqui é um prato que celebra o ato de comer com as mãos e comer coisas cruas. O comensal ele é convidado a sugar a cabeça do camarão e depois comer um crudo de camarão. E a gente chamou de o cru e o cozido meio que uma alegoria ali para o Claude Lévi-Strauss, a gente pula essa parte.
Aqui é o nosso sushi. Esse é o acarajé e vatapá, que foi um prato que me deu muito medo de fazer fora do Brasil, porque eu sabia que invariavelmente eu ia servir um brasileiro e olhar para mim e falar, pô, você está servindo acarajé? Isso não é acarajé, não. A gente, depois da pesquisa, estava demonstrando para as pessoas que o processo do acarajé e vatapá não só está relacionado a comunidades nativas do Brasil, a influência portuguesa e principalmente a influência africana, obviamente, mas que existem conexões marcantes ali da culinária do Nordeste do Brasil e a culinária do Sudeste Asiático, porque os portugueses utilizavam mercenários nos navios que vinham da onde? De lugares como a Malásia, chamados lascares. A gente nem sabe disso na história, eu não aprendi na história do Brasil, que tinha mercenário do Sudeste Asiático cozinhando em navio de português que viajava ao redor e fazia o translado. O curry tailandês, que usa chili, obviamente usa chili que veio daqui. O nosso vatapá usando coco não é daqui, coco veio, né? Então começa uma conversa sobre como a cultura contamina, se contamina, contagia, influencia de uma forma porosa que não vê muita fronteira, né? E que se visse fronteira, não tinha pizza, não tinha vatapá, não tinha sushi, tinha só o básico ali que a gente estava lidando. É quase como se para a cultura continuar evoluindo, ela precisa ser contaminada, ela precisa da interjeição e da opinião do outro. E quando ela para de ter, ela morre. Vamos pular essa aí, porque eu estou quase sem tempo. Esse prato aqui de baixo fala um pouco da história do chocolate, como o chocolate a gente tem isso na cabeça já, porque a gente é americano, latino-americano, mas a ideia do chocolate com chile e também de chocolate com sal, né? Essa ideia de chocolate doce é uma coisa relativamente mais recente. O chocolate salgado, herbal, especiado, é a origem do chocolate. E, curiosamente, sem saber muito, quando as primeiras plantas de cacau foram exportadas para lugares como as Filipinas, os filipinos comeram chocolate do mesmo jeito que os mexicanos comeram, sem instrução, sem saber, jogando em pudim de arroz salgado com peixe. Então a gente faz um prato que é literalmente um sorvete de chocolate, sorbet de chocolate com peixe, para celebrar esse link. E é do caramba, não é loucura não, é muito bom. A ideia é um pouco argumentar que as diferenças das nossas culturas, elas são processos mais circunstanciais. Pensem como a gente elementalmente desenvolve cultura. A ideia da gente começar a cozinhar, tentando resolver problemas, lidando com universalidades que a gente já tem. Parou para pensar que todo bebê nasce gostando de doce, ninguém quer amargo, a gente quer a coisa mais crocante, o agridoce, essas são coisas que estão aqui no nosso sangue. E a gente aplica elas através das nossas circunstâncias, as diferenças que a gente encontra no nosso ambiente, nas nossas interações, é o que gera a diferença cultural lá para frente. E parece um pouco estranho falar dessa diferença com algum tipo de soberba, né? Porque quando você reduz ela ao essencial, a sua diferença e a minha diferença não são muito diferentes. O que era diferente é o ambiente onde a gente estava, o que a gente viveu, as nossas experiências. E pesquisando isso, a gente talvez consiga não só fazer comida gostosa, mas também ter uma conversa um pouco mais interessante sobre quem que a gente é e para onde a gente vai, né? Então, agora é mais texto, e eu vou ler direto, porque a intenção é criar uma cozinha que é moderna, mas que tem um pé na nossa história de verdade, né? Eu sempre lembro que a etimologia da palavra inovação não é de criar uma coisa nova, né? É de colocar a respiração numa coisa velha. De você inovar quer dizer você reviver algo que já existiu, fazendo isso relevante para o momento onde você está, né? E, curiosamente, a inovação e restauração estão relacionadas também. O restaurante é um lugar, por definição, de inovação no sentido etimológico da palavra. Restaurar, né, no ato de você ir lá cozinhar para alguém, não é uma coisa mediática de estrela estética, né? Talvez só. É uma coisa de você contribuir para a nutrição de alguém, né? Na renovação de alguém. Os primeiros restaurantes são chamados de restaurantes porque eles serviam um caldo chamado restaurante.
Você tomava o restaurante, não era o lugar onde você ia. Você tomava uma sopinha para dar uma garibada. E por isso que a gente chama os restaurantes hoje de restaurantes. Essa ideia de não ser caracterizado como hippie era muito importante para mim. E eu falo isso meio jocoso, mas é verdade. Porque tem uma hora que você começa a ter conversa com as pessoas e a galera não escuta. Né? Porque quando você para prestar atenção que o pão naan da Índia tem um parente chamado Nang na China, e as pessoas falam, olha, que curiosidade interessante, mas para pensar, não é uma curiosidade interessante, é para chacoalhar a estrutura do que você acredita ser a coisa de um lugar específico, a sua própria coisa. Né? E eu queria pelo menos conseguir falar disso para as pessoas com o peso que isso tem, que não fosse uma coisa kumbaya, dar a mãozinha e vamos dançar junto porque somos todos irmãos, né? Que fosse para pensar e presta atenção de onde você vem e para onde a gente vai. Né? Então, o Appetite como centro de pesquisa passou a ser um projeto muito importante. Ele é absolutamente indispensável para o sucesso do restaurante. A gente fala que o Appetite é o cérebro, né? E o Nuri é o estômago-cérebro, a cabeça-estômago. Né? E para fazer esse tipo de pesquisa, a gente tem uma equipe do restaurante e também tem uma equipe de conselheiros e pessoas com quem a gente trabalha com mais frequência, alguns mais do que outros. Esses são 6 de um painel de 24 pessoas que a gente constantemente ativa, quando a gente acha principalmente uns bloqueios ali e não sabe muito o que fazer. O Michael Erdman, que é o cara que está aqui no... Nossa, dá para ver aí. Foi absolutamente instrumental, por exemplo, a desenvolver nossa compreensão sobre o panorama do centro asiático ali e da onde vem, por exemplo, o ravioli italiano, que a gente achava que é da China, mas não é, turco. E turco não da Turquia, mas dos turcos nômades. Né? Mongóis, dominaram a China há 1000 anos. E por causa desse cara, a gente tem um prato no restaurante que fala da história do ravioli, que é delicioso, mas também é uma porta para uma outra conversa. Né? Todo o processo de pesquisa acaba caindo no site. Não todo, grande parte das coisas que estão no menu vão para o site, mas a gente também descobriu através da pesquisa que a gente precisava conversar com outras pessoas, não só sobre comida, mas sobre cultura no geral. Então, o Appetite passou a ser um centro que dialoga com artistas, pensadores, a gente dá muito sarau, né, que fala em português, e o processo é sempre de buscar mais interlocução, diálogo, conversa, compreensão, entendimento. E todo o resultado disso acaba virando redações, pesquisa que a gente publica, ou palestras, essas coisas assim. Isso também está acessível no site, se você tiver algum dia curiosidade de ver. E, no final, obviamente, virou o projeto da minha vida, sem eu saber, tentando me achar, eu achei o outro, né? E é legal pensar nisso dessa forma para mim, porque deixou de ser sobre mim a história. E eu também parei para pensar nessa noção de que a criatividade ela não é realmente uma criação espontânea sua, né? É uma descoberta. Você está descobrindo coisas num sistema muito maior que você. Então, abstraiu um pouco essa coisa do chefe como o cara, né? Então, antes da técnica do produto, o ato de cozinhar, o ato de comer, é um exercício de ser humano para ser humano, né? Que nem a arte, né? A arte ela não é só a coisa da técnica, da cor, né? Do objeto que vai na parede, do preço. É uma janela ali para você enxergar o outro e se enxergar também, né? E com a comida não é diferente. Às vezes, hoje em dia, sim, talvez. E talvez, principalmente hoje em dia, eu cheguei no dia da eleição, né? Eu sei que é muito fopá ficar falando de eleição em palestra gastronômica. Independente de para quem a gente votou, foi muito triste para mim ver o nível de polarização entre pessoas que talvez se desconheçam, né? Porque as pessoas que elas opõem são elas também, né? E essa coisa de externalizar sempre o problema é do outro, quando o nosso conhecimento de quem a gente é muito raso. Então, o processo, para mim, deixou de ser um processo só criativo para a comida e passou a ser um processo criativo para a vida.
poder dialogar com as pessoas com mais tolerância. A tolerância ela não é uma coisa forçada, ela vem da compreensão, né? Você não pode ser tolerante de alguém que tem uma visão completamente oposta à sua se você não entende como ele chegou nesse processo. Então, a pesquisa ela é o que valida esse negócio. E que deixa uma impressão muito forte na nossa cabeça, na nossa vida, né? Acho que aqui tem muita gente, obviamente vocês estão aqui numa palestra de gastronomia, que gosta de fine dining, alta gastronomia, vai em restaurantes e tal. E eu tive muitas refeições, não sei se vocês também, onde eu não podia colocar um problema na refeição, mas eu saía e eu não lembrava o que eu tinha comido. Assim, eu tinha que olhar para as fotos, assim, putz, nem lembrava desse prato. Não sei se vocês já tiveram uma experiência parecida. O que está faltando nessas conversas é a comida como um símbolo de uma coisa maior, né? Se você passa a utilizar o significado como um ingrediente gastronômico, as decisões que você põe não são só porque é colorido, porque é bonito e vai bom para o Instagram, porque você pode cobrar $50 a mais porque tem caviar, mas se a decisão é uma que conta uma história que é sua, ou da outra pessoa, ou da sua comunidade, as pessoas internalizam isso com uma conexão muito maior. E é por isso que a gente gosta da comida da nossa avó, da avó do vizinho, não sei quem, não sei o que lá, blá, blá, blá. A gente está conectando com o humano através da comida, né? A comida ela passa a ser um veículo. E olhar para a comida dessa forma me serviu muito, mudou a minha vida. Então, é isso aí. Os 2 restaurantes estão em Singapura. Por favor, venham visitar. Eu sei que é longe, 28 horas, eu estou num jet lag bravo, mas muito feliz de estar aqui. E essa é a minha apresentação. Thank you. Até logo, gente.